Olá, meu nome é Alcione Marocco e você está no podcast Precision Talks. Meus convidados já estão aqui, então roda a vinheta. Meus convidados de hoje são Luciano Matos, nosso querido parceiro da Dr. Growth, e a doutora Sheila Lisboa, Gravina, maravilhosa, cirurgiã plástica da nossa cidade. Tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Tudo jóia, boa noite. Prazer muito grande. Pelo convite. Tudo bem, Luciano? Tudo jóia, senhora. Mais um, né? Mais um episódio. Espero aí poder contribuir e que seja um episódio para todo mundo conseguir assistir, tirar dúvidas e principalmente aprender alguma coisa. Né? Isso, porque aqui nós trazemos os grandes expoentes da medicina da nossa cidade. Olha ela aqui, uma grande estrela da cirurgia plástica. Obrigada. Queria que você comentasse um pouco sobre a sua especialidade. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu tô aqui em Juiz de Fora, tem precisamente, acho que uns 8 anos. Acho que é mais ou menos isso. É uns 8 anos. Você é de onde? Eu, na verdade, eu formei aqui em Juiz de Fora, né? Eu fiz faculdade aqui. E aí eu fui para São Paulo para fazer minha especialização. Então, eu fiz cirurgia geral e depois eu fiz cirurgia plástica em São Paulo. Fiquei alguns anos lá. Depois eu fui para o Rio. E aí depois eu vim definitivamente para Juiz de Fora. E aí nessa caminhada eu já estou há 8 anos aqui. E faço a cirurgia plástica estética, que é a maior parte, né, do consultório. Mas faço também a parte reparadora. Mas realmente a procura maior lá no consultório é pela estética. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica diz que os números têm crescido no Brasil de maneira avassaladora. Nós sabemos que o Brasil é campeão no ranking de cirurgias plásticas. Qual é a maior procura? Olha, a brasileira é muito vaidosa, né? O brasileiro em si, assim, né? Tanto homem quanto mulher são muito vaidosos e a mulher quer mexer em tudo. Ela quer estar bonita quando ela é jovem, ela quer ter as mamas bonitas, né, em evidência, um contorno corporal bonito, elegante. E aí, quando vai envelhecendo, existe um aumento da procura de cirurgias faciais. Isso, no passado recente, a gente percebeu que houve um recuo, né, sobre as cirurgias faciais por conta dos procedimentos estéticos, né, que são menos invasivos, uma recuperação mais rápida, menos doloroso, menos cicatrizes, né? Mas a gente vem percebido que está voltando. Eu tenho visto no consultório as pacientes mais velhas voltando a querer pensar no lifting. Você gosta de fazer? Gosto de fazer. É uma cirurgia também bem desafiadora, porque é no nosso cartão de visita, né? É no rosto, então a gente tem que pensar realmente muito na cicatriz, no posicionamento da cicatriz. Então tem que preparar realmente muito o paciente. Não acredito que seja uma cirurgia que vá tomar o lugar dos procedimentos minimamente invasivos, porque apesar, né, deles terem tomado um pouco o lugar da cirurgia de lift, né, por um tempo, a gente percebeu que a qualidade da pele, que houve uma melhora importante, né, no rejuvenescimento com esses procedimentos invasivos, mas que eles são realmente limitantes, né? Chega um ponto que não dá mais, né? Chega um ponto que para você conseguir avançar dali, você ter um rejuvenescimento maior, você ter um resultado maior, você precisa realmente de uma intervenção cirúrgica. Então, eu acho que o procedimento não invasivo ele vai ser um coadjuvante da cirurgia de face, né? Porque é muito interessante caminhar junto, né? Caminhar junto, exatamente. Um vai melhorar a qualidade da pele, vai aumentar, né, a quantidade de colágeno, vai suprir a questão de volume, espaço, exatamente, a volumização. E a cirurgia ela vem com o que ela realmente propõe, que é diminuir a flacidez, melhorar, né, o desgaste, né, de alguns ligamentos, né, então dar aquela firmeza, devolver aquela firmeza para a face. E, associado a esses procedimentos não invasivos, a gente tem realmente um trabalho bem bonito. Muito bom. O Luciano é um consultor famoso na cidade já, de clínicas de estética. E tem um trabalho importante nessa área. Qual que é o desafio de uma clínica de cirurgia plástica? Então, eu acho que o principal desafio se falando da cirurgia plástica, é lidar com a expectativa mesmo, né, do paciente, né? A gente vê diversos pacientes chegando através do
WhatsApp, Instagram, querendo que passe preço, né? Sem passar por uma consulta médica. Depois eu vou até pedir para a doutora Sheila falar um pouco sobre isso. Né? E eu acho que o principal desafio de um bom profissional, né, é realmente conseguir dosar, né, isso, né? Conseguir individualizar a cirurgia ali para cada paciente. Né? E trabalhando lá com a doutora Sheila, eu vejo muito essa individualização. Né? Não é um preço, né, um protocolo. Todo mundo. Não é, um produto, não é o que serve, né, para você, vai servir para mim. Né? Então, até aproveitando, doutora Sheila, fala um pouquinho qual que é a importância, né, da consulta médica, de você entender, né, o que a paciente busca, né, por que tem que ser individualizado, por que não dá para ficar passando preço. Acho que muita gente precisa, né, entender esses motivos. É assim, a gente com esse acesso à internet, à rede social, a gente vê propaganda de tudo. Né? A gente vê propaganda de produto, de roupa, de produtos de beleza, de tudo. Né? E agora também essa apresentação, como se fosse realmente um cartão de visita a mais, né? De você poder conhecer o seu médico, né, através das redes sociais. Então, eu vejo uma importância da rede social na parte da saúde, de você poder já criar um primeiro... Quebra um gelo, né? Quebrar o gelo. Você fala assim, quem é o profissional que eu vou procurar? Eu vou ter empatia com ele? Então, você conhecer. Ah, não gostei muito da cara dele, não acho que é muito meu estilo. Já encurta um caminho. Você já encurta um caminho. Então, eu acho isso super válido, super importante. Eu acho que também a rede social, né, a título de informação, de você procurar saber sobre as coisas que te incomodam. E muitos pacientes, às vezes, descobrem alguma cirurgia através da rede social. Ah, eu não sabia que dava para eu tentar melhorar isso. Então, isso eu acho muito legal. Mas o que eu acho que a internet traz de ruim na parte da saúde é você começar a achar que o produto, né, na verdade, o trabalho do médico é um produto. É assim, eu não estou vendendo... Simplifica, né? Deixa a coisa parecendo que é simples e não é. Menos complexo. E que é complexo. Então, é aquela coisa assim, eu não estou vendendo um produto. O paciente que procura, por exemplo, uma cirurgia de mama, ele não vai lá olhar na prateleira e falar assim, eu quero essa. Quanto que é essa? Entendeu? Não tem como a gente vender um produto. A gente vende sonhos, né? A gente vende desejos, e é um ser humano, é uma vida. Então, assim, eu passar um preço, né, sem ver o paciente, sem explicar realmente o que é importante ele saber, né, porque a cirurgia, toda cirurgia, ela existe um risco, né? Então, você precisa saber o risco que você está assumindo para poder fazer aquilo, se vale a pena assumir, e se você tem uma condição de saúde que te permite fazer isso também, porque também tem isso, né? E eu acho que a consulta médica, principalmente a primeira consulta médica, ela vai te aproximar daquele profissional ou não. Você vai ver se vai ter aquela empatia, você vai tirar suas dúvidas, ele vai conseguir colocar a mão em você, te examinar, ver o seu tipo de pele, a qualidade da sua pele, cicatriz se você tem, se você não tem, qualidade da cicatriz, você vai tirar dúvidas sobre isso. Se o seu corpo, né, ele permite ter aquela intervenção para atingir o sonho que você tem, porque às vezes também o que o paciente deseja, por não ser um produto, não é possível, né? Então a gente precisa entender também, nos individualizar. Né? A gente precisa saber que a gente é único e que o nosso corpo, a gente não pode querer o corpo do outro. A gente tem que enxergar a beleza no que a gente tem. Então, a gente tem que melhorar aquilo que a gente tem. O que é o mais importante do paciente entender. Eu quero ficar com a barriga do fulano, eu quero ficar com a mama do ciclano. Mas espera aí, vamos pensar em você, vamos enxergar para você, vamos te olhar no espelho. É quase que uma psicóloga também. Né? A gente precisa mostrar, né? O paciente, ele precisa se tratar com carinho, né? É o corpo dele, assim. A mama é bonita? É bonita, mas ela é bonita para ela, né? E a sua? A sua também vai ficar bonita. E vai ficar bonita para você. Vai tá relacionada ali ao que você é, ao que você representa, ao que você gosta, né? E é o seu corpo. Então, a gente precisa ter carinho com a gente, nos enxergar também.
E não achar que a gente vai lá na prateleira e vai escolher o que a gente quer, e o preço é isso. E não é assim, né? Você sabe que ela falando tudo isso, Luciano, e nós temos tratado muito dessa questão da exposição nas mídias sociais, no nosso evento. Se você não sabe, você que está acompanhando aqui o nosso podcast, ele nasceu por causa de um evento presencial que se chama Precision Talks, onde nós reunimos a classe médica de Juiz de Fora para network, para discutir questões sobre a internet, sobre a exposição nas mídias sociais, consultoria para as clínicas, como melhorar performance e muito mais. E vem aí o nosso próximo evento, que é dia 10 de abril. E quando a gente fala de tudo isso aqui, me vem uma questão que é ver o outro lado. Porque a gente fala muito do paciente, né? Como ele está vendo, a exposição, ele olha e acha que é um produto. Hoje o paciente ele tomou um pouco a rédea da questão a partir da internet. Sim. Porque ele vai no seu Instagram, ele vai no meu, ele olha o concorrente, ele olha outro. Então ele passa a se dirigir para nós, que somos os experts, os especialistas, eu dentro da minha área de micro, você dentro da cirurgia. Ele passa a brincar um pouco com a gente. No sentido assim, mas eu vi ali e estava tanto. Sim. Aí eu vi aqui e ele faz assim. Então, essa é uma grande vulnerabilidade para o profissional. E você é o protetor do profissional. Na medida que você é o aconselhador, é o que direciona, é o que analisa. Como que você vê essa exposição e como que a gente poderia... como que a gente pode se fortalecer diante disso? Porque muitas vezes o profissional não entra na cena porque tem esse receio dessa exposição. Depois a Sheila também pode comentar. Sempre que a gente precisa escolher a cadeira que a gente vai sentar, né? Tem a cadeira do preço, tem a cadeira do custo-benefício e tem a cadeira do valor, né? E muitas das vezes, né, os médicos que eu atendo, os profissionais que eu atendo, você e etc., a gente trabalha muito com a cadeira do valor. Então, a gente quer cada vez mais agregar valor para o paciente para que ele não fique ali atrás da gente por causa do preço. Ele precisa entender. Ele precisa entender que você é a melhor profissional para fazer a micro dele, precisa entender que a doutora Sheila é a melhor profissional para fazer a cirurgia dela, porque senão, de fato, nem vale a pena a gente seguir com um paciente desse. Então, eu ensino muito e, principalmente, orienta as secretárias, que muitas das vezes elas ficam meio agoniadas com isso, né? Mas, Luciano, está me pedindo preço aqui, o que eu vou fazer? Não vou responder. A gente vai responder, a gente sempre vai ser educado, a gente sempre vai passar a melhor informação, mas a gente tem um limite para chegar. A gente não pode ultrapassar esse limite, porque senão eu já estou no limite da cadeira do preço, e às vezes a gente não quer sentar nessa cadeira. A gente precisa criar uma cultura com as pessoas que nos procuram, né, doutora Sheila? Hoje a gente vê de tudo, né? E isso que o Luciano falou eu acho muito importante. Eu não quero tratar meu paciente como um produto, entendeu? Eu não quero vender para ele algo que esteja mais barato do que os outros. Eu quero oferecer o que eu posso, né? O meu trabalho para ele, que tem um valor, entendeu? E eu não vou precificar isso assim, não, então eu faço tanto. Eu acho que isso realmente, isso não pode acontecer, entendeu? É uma experiência. Então, dentro da experiência que eu posso passar para o paciente, é isso. E, infelizmente, mas eu discuto isso muito no consultório, mas o fulano é mais barato. Fique à vontade. Assim... Isso é importante. Eu não estou vendendo um produto. Importante quem está assistindo a gente entender, né? Há um caminho, uma escolha. Não é, por exemplo, Não é um iPhone que você pega na prateleira, né? Deixa eu ver aqui. Personalíssimo. Eu quero trocar o meu iPhone. Meu iPhone é um iPhone 16... eu quero um iPhone 16 Pro Max. Deixa eu ver aqui. Quem vende isso? Vende essa loja, essa loja, essa loja, essa loja. Deixa eu ver quanto que está o preço de cada um. É o mesmo produto. Entendeu? Lógico que eu vou comprar onde está mais barato. Só que quando você trata de saúde, não é o mesmo produto. São valores diferentes, são experiências diferentes. Muito bom. São várias questões diferentes, entendeu? Então, é o pós-operatório,
é o pré-operatório, é o intraoperatório, são todos aqueles cursos que a gente fez para a gente especializar, é o cuidado que você vai ter, né, no pós-operatório, na condução do pós-operatório. Então, eu posso falar pelo que eu faço. Eu não posso falar pelo que o colega faz. Sim. Entendeu? Muito então, bom. eu dou o meu valor. Né? Eu acho que é importante eu ter o meu valor. E esse produto que eu estou vendendo, né, que não é um produto, não é o mesmo produto que outra pessoa vai vender. Ele vai vender o dele. Porque tem a arte junto. É a arte. E aí, então, aproveitando Exatamente. que a gente está começando a entrar na questão da arte, hoje tem uma cirurgia que está muito em voga, muito falada, né? Os veículos de comunicação todos falando do Mommy Makeover. É assim que pronuncia? Vamos falar dela? A reforma em português, né? Seria a reforma da mamãe. A gente trabalha muito lá no consultório, né, Luciano? Sim. Com essa cirurgia. É uma cirurgia tripla, tá? E esse nome veio porque a maioria das mulheres que procuram essa cirurgia são mulheres que já tiveram seus filhos. E aí, por conta, né, de todo o processo, né, de gestar e de pós-gestar, e de você ter que mudar não só o seu corpo, mas muitas vezes a sua forma de vida, né? A sua rotina da vida, você vai mudar o seu corpo também, né? Então, essas mulheres, né, diante de todas essas mudanças, às vezes elas têm a frustração e deixam o corpo um pouco de lado. Aí chega a hora chega a hora de não tá legal, isso tá atrapalhando na minha profissão, tá atrapalhando no meu relacionamento, então eu quero mexer. Então, mulheres que trabalham, que cuidam de casa, de filho, elas não têm muito tempo, né? Então, elas acabam procurando para tentar fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia tripla, que a gente trabalha a mama, a lipoaspiração, que é a que vai dar o contorno corporal, é onde não é uma cirurgia emagrecedora, mas é uma cirurgia que vai te dar a curva. É a lipoaspiração. Ela não vai te emagrecer, mas ela vai evidenciar as curvas que você tem. E a abdominoplastia, que vai trabalhar na flacidez, vai retirar aquele excesso de flacidez do abdômen. Então, muito a gente junta esses três e faz essa cirurgia de uma vez só. E não é tranquilo, Sheila, porque acaba sendo muito invasivo. Um tempo maior de anestesia, tempo maior, né? Exatamente. É uma cirurgia grande, então não é para todo mundo. Então, o paciente que procura a Mommy Makeover, ela tem que ter uma paciente que tem que ter uma boa saúde. A gente precisa fazer uma preparação de pré-operatório muito certinha. Então, eu costumo começar esse acompanhamento de pré-operatório uns 2 meses antes. A gente suplementa esses pacientes. Prepara esse paciente para o pós-operatório, que eu acho que é a fase mais difícil, né, Luciano? E ela precisa estar no peso, né? Porque o tempo cirúrgico de uma cirurgia dessa é muito importante. Então, a gente não pode se estender muito no intraoperatório, né? Então, não é para todo mundo. Mas muito a gente consegue, né? A gente vai fazer essa avaliação, isso a gente vê com o paciente no consultório, né? Relação de idade, do estado de saúde, vai passar pelas avaliações físicas, peso corporal, isso tudo. E aí, dando tudo certo, a gente faz essa cirurgia. O Luciano, você falou assim, né, Luciano? O consultor atua como nessa definição do que ela está contando aqui pra gente, todo esse cuidado desse tipo de cirurgia? Eu trabalho com a doutora Sheila desde 2023, né? Então, assim, já aprendi bastante coisa. E quanto mais tempo a gente fica no consultório, mais a gente consegue atuar profundamente, né? Quando a gente faz um trabalho, né, de 3 meses, de 6 meses, a gente atua mais ali superficialmente, né? Mas no caso da doutora Sheila, eu já consigo atuar, né, muito próximo ali. Então, o meu papel, muitas das vezes, é garantir que essa paciente seja bem atendida no pré, no pós, né? Conduzir as secretárias, né, a estar sempre próxima ali daquela paciente, porque a paciente operou, né? Então, no pós-operatório, às vezes a doutora Sheila está operando e a paciente está ansiosa, querendo só uma receita nova, alguma coisa, enfim. Então, o meu papel é muito de fazer um acompanhamento junto com as secretárias, que são as meninas que estão ali no dia a dia, né? Mas fazer um acompanhamento próximo, deixar com que essas pacientes se sintam que a gente está ali do lado delas. Importante. Dá uma qualidade, importante. Né? E isso também tira o estresse dela, da especialista, que sabe que
enquanto ela estiver ocupada, tem uma equipe bem preparada para resolver a demanda. Acolher, né? É assim, eu acho que é o acolhimento. Então, acaba que o trabalho que o Luciano faz lá no consultório é isso. Ele faz a parte, né, de gestão toda, mas ele acaba que ele entra em todas as etapas, né? Então, ele vê a paciente que chegou, a paciente que operou, e a paciente que às vezes recebeu alta depois de um tempo de cirurgia. Então ele acompanha todo esse processo. Já acompanhou já de alguns, né? Bacana. Nesses 2 anos. É uma parceria muito importante, né? Exatamente. E acho que um tema legal para a gente falar também, você falou, né, da moda hoje em dia, né, que é a cirurgia da mamãe. E como tudo é cíclico, né, tudo muda, a gente tem uma nova tendência também, que é muito o explante, que você tem falado bastante, né? Acho que há 10, 15 anos atrás foi o boom de próteses, né? E agora a gente está começando a ouvir muito sobre explante. Então, acho que seria um tema legal. Por que que as mulheres hoje estão procurando? É por causa de saúde, é por causa de estética, enfim? Eu acho que é um pouquinho de tudo, tá? E a internet, mais uma vez, influenciando muito nisso. Então, assim, hoje, a maioria das mulheres que me procuram para cirurgia de mama ainda é ou para redução ou para colocação de prótese. Realmente é a maioria. Mas o número de explante vem crescendo cada vez mais. Então, pelo menos um explante por mês a gente faz. Apesar de fazer, né, muito mais. E aí? Vamos supor que eu tivesse com silicone. Eu tenho uma densidade, um tamanho de mama. Quando eu retiro, a percepção que eu tenho é que fica uma loja, um espaço ali, que vai gerar flacidez, não? Sim, então assim, o explante, como que ele funciona, tá? A maioria das mulheres hoje, elas procuram o explante mais por questão estética, né? Porque realmente é um assunto que está muito em alta, então muitas atrizes, muitas influenciadoras estão retirando as próteses, então isso realmente está tendo uma valorização das mamas pequenas, tá? Mas, caminhando junto disso daí, a gente vem também falando mais, né, sobre a doença do silicone, sobre algumas síndromes relacionadas ao uso de prótese, que não estão muito bem estabelecida a doença do silicone, se não existe um exame que fale, isso é doença do silicone, ou esse sintoma é doença do silicone. São sintomas inespecíficos. Então, eu acho que ouvir o paciente, entender as dores dele, entender as queixas deles, isso é muito importante. A gente tem que individualizar, exatamente. Porque eu recebo mulheres que falam, eu fui no médico e falei que eu tô tendo dor de cabeça e acho que é pela prótese, ele falou que eu tô ficando maluca. Então, assim, pode estar relacionado? Não sou eu que tô sentindo. As mulheres chegam para mim, quando vêm com queixas de saúde, depois que eu coloquei as próteses, eu comecei a sentir isso. Eu vou falar que não? Entendeu? Então, você precisa ouvir essa paciente, você precisa cuidar dessa paciente, acolher essa paciente. Ela tem uma queixa, né? Ela não vai se submeter a uma cirurgia à toa, né? Ou porque realmente não está gostando, coloquei a prótese, não estou gostando mais, nunca gostei, que é uma queixa frequente, quero tirar, ou estou sentindo alguma coisa. Eu acho que houve exageros, vocês não acham, não? Acho umas mamas muito duras, muito esticadas, muito artificiais. Isso está realmente mudando. Então, quando existe o exagero, existe também o desejo da manutenção da prótese, mas uma troca por uma prótese menor. Isso está acontecendo muito. Então, tem pacientes que têm próteses exageradas, totalmente desproporcional ao tamanho da paciente, e elas procuram o consultório, né? Me procuram para fazer a mastopexia, colocar a prótese, mas colocar uma prótese menor, uma mais proporcional. Ficar mais natural. Mais elegante, entendeu? Não ficar aquele decote vulgar, aquela coisa que você chega, todo mundo tá olhando para sua mama, não para você. Então, eu acho que você valorizar o seu corpo é você, como um todo, você tá bonita, você tá se sentindo bem, você ir para um lugar e você se sentir bem, e não você se sentir olhada, vigiada, desconfortável de tanto que às vezes a pessoa está olhando. Atenção, chama muita atenção, né? Você tem que chamar atenção pela sua beleza como um todo, né? Pela sua pelo seu todo, pela sua harmonia. E não por algum ponto no atração, corpo, né? De atração. Assim, né? Então, a redução, né, do volume das próteses acontece nisso.
E o explante, ou acontece realmente porque nunca gostou, não quero mais, já estou numa idade também que já não combina mais prótese, ou então eu vou colocar outra prótese agora, e eu já estou entrando, já estou caminhando para a terceira idade, e aí depois eu vou ter que fazer outra cirurgia, pensando nessa questão de saúde, ou por uma sintomatologia, tá? E a doença do silicone, ela não tem nada específico. Então, a tecnologia mudou da prótese de 10, 15 anos para hoje? De 20 anos atrás, sim. Tá? Há 10 anos, mais ou menos, é mais ou menos a mesma. Entendi. Existe, né, as empresas de prótese, elas falam na prótese ser vitalícia, então não tem aquela obrigatoriedade que há 15 anos atrás a gente vinha de ter que trocar. Sim. Então, as próteses mais recentes, a gente consegue ficar com ela indefinidamente. Nossa, isso é um avanço, hein? Só vai trocar se precisar, mas o que eu gosto de lembrar é que a gente viveu hoje. Hoje é assim. Eu não posso falar para daqui a 1, 2, 5 anos, né? Então, daqui a 5 anos, se aparecer alguma coisa que essas próteses vão ter que ser trocadas, então isso vai mudar. Muito né? bom. Mas o explante realmente é uma cirurgia muito feita. E para a gente conseguir retirar essa flacidez, a gente precisa fazer uma reconstrução estética. Então, não é só retirar a prótese, né? Tem que dar um acabamento, que remodelar aquela mama. Que então, é um desafio, muitas vezes. Porque necessariamente vai ter que ser feita uma reparadora. Na verdade, é uma reparadora, mas é uma reparadora estética, né? É uma reconstrução estética que a gente fala. Porque... E é um desafio, porque você não sabe quanto de mama que a paciente tem. Muitas delas não lembram nem mais o volume de prótese que tem. Então, pode ter 100, 150, 300, e aí você não sabe quanto de tecido que vai sobrar para você redefinir, remodelar aquela mama. E o medo da maioria das pacientes é isso. Vai ficar bom? Eu vou ficar sem nada? Eu vou ficar reta? E na grande maioria das vezes, o resultado realmente é surpreendente, elas ficam muito satisfeitas e fica uma mama bonita. Muito bem, nós sabemos que você é uma mulher muito especializada, corajosa, tem que ter coragem, né? Para modelar um corpo assim, tornar uma pessoa nova através das suas mãos. Que arte linda que você abraçou, viu, doutora Sheila? Para a gente, caminhando para o fim desse episódio, eu queria que você falasse da sua experiência no Precision Talks. Você foi uma das nossas especialistas convidadas naquele primeiro, né, que foi a nossa semente, e que nos surpreendeu, né, Luciano? Que evento gostoso, quantas pessoas maravilhosas. Para nós foi uma experiência incrível. Mas eu queria te ouvir. Eu achei muito boa, foi uma experiência maravilhosa realmente. Foi uma oportunidade, né, de eu conhecer mais o seu trabalho, que eu já conhecia há mais tempo, mas da gente estreitar essa troca, essa parceria, né? Porque muitas coisas que eu faço, você consegue complementar para deixar mais bonita ainda. Que delícia. Né? Que honra, né? E eu acho que, né, foi muito bom para a gente poder... Luciano eu já conheço, né? Mas eu tive a oportunidade de levar algumas outras colegas para poder conhecer e conseguir ajudar, né? Algumas que a gente já tá com ele também. Acho que vai ser importante. E isso é muito legal, né? A gente poder estar bem e ajudar os nossos amigos também. E eu achei que realmente foi um ambiente de muita energia positiva, valorização, né? Um encorajamento da mulher ir lá se posicionar, se mostrar, né, realmente quem ela é. Eu acho que a gente precisa, às vezes, desse incentivo. A importância desse legado que o médico tem para deixar para as gerações. Exatamente. Eu acho que a internet, a gente falou bastante disso lá e vamos voltar a tocar nesse assunto, entre outros muito interessantes que vamos abordar no próximo encontro. Mas eu acho que o principal, hoje a internet ela está invadida de conteúdo ruim. Sim. Né? Mas nós podemos produzir bons conteúdos que vão auxiliar a vida das pessoas, que vão realmente ensinar, e isso vai ficar. Então, o médico é um personagem da internet muito, muito valioso. Então, novo, acho que você não pode deixar de compartilhar aquilo que você tem, aquilo que é o bastidor, né? Sentir também que é um ser humano incrível que está ali vivendo todas as experiências e emoções como paciente. Às vezes o paciente endeusa muito o médico. Eu acho que ele é inquebrável, né? Intocável, mas é uma pessoa que está ali. Que tem que ter uma capa de força,
de autoridade, sim, por causa da própria função, mas que imagino quantas emoções de todos os tipos, né? Se vive, por exemplo, num centro cirúrgico fazendo uma cirurgia, igual você falou, você abre o silicone, você não sabe o que tem ali. Olha que coisa é uma responsabilidade que carece de responsabilidade. Muito, né? Porque quando a gente está, isso eu falo muito, quando a gente está na cirurgia, a gente está com a vida do paciente na nossa mão. Então, muito assim, forte isso. É uma responsabilidade muito grande. São acompanhantes que estão lá do lado de fora, esperando, né? Ansioso. Então, a gente precisa pensar nisso tudo, né? É o amor de alguém, né? Peso, né? É um peso isso muito traz grande. Nos ombros. Não é para qualquer um. Não. São os escolhidos mesmo. Bom, nós estamos indo para o fim. Que delícia de papo. Que bom você com a gente. Doutora Sheila, você é muito respeitada. É muito admirada. É uma mulher linda, viu, gente? Deve estar linda aí no vídeo de perto, é mais bonita ainda. Coisa boa que é beleza. Luciano Matos, meu parceiro, meu amigo, meu consultor. Prazer ter você de novo com a gente. E queria deixar vocês à vontade para as considerações finais dentro desse tema que nós adotamos aqui hoje, né? A transformação da vida das pessoas, da autoestima, através do seu expertise e a baliza, o suporte para que o médico seja médico, que é uma frase que o Luciano gosta de usar, né? Vou deixar vocês à vontade. Fala você primeiro, Luciano, deixa a nossa convidada especial encerrar. Vamos lá. Bem, primeiramente agradecer mais uma vez, né, todos aí que se assistiram até o final. Espero que a gente possa ter contribuído aí para todo mundo. E autoestima, eu acho que é tudo, né? Eu acho que a pessoa que tem autoestima, que tem confiança, ela vai se comunicar melhor, ela vai se vender melhor, ela vai ter uma vida mais fácil, né? Não que a vida para ela seja mais fácil, mas ela vai passar pelos problemas. Mais leveza, né? Com mais leveza, exatamente. Então, eu acho que esse foi o nosso assunto, né? A doutora Sheila consegue, né, trazer, né, a autoestima das pessoas, né? Eu vejo tantas pacientes, né, que agradecem demais quando a gente faz um pós-venda. Nossa, a doutora Sheila mudou a minha vida, e etc. Que lindo isso. Então, eu acho que eu me sinto muito lisonjeado em trabalhar com vocês lá e poder fazer parte de toda essa transformação na vida aí de dezenas, centenas de pacientes. Muito bem. Obrigada, Alcione, pelo convite, Luciano, pela parceria e por estar desenvolvendo realmente esse trabalho lá no consultório, porque deixa, né, eu fazer aquilo realmente que eu sei fazer, que eu gosto de fazer. Acho isso muito importante. E obrigada, né, por abrir esse espaço. Eu acho que foi muito legal, né, poder passar um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu gosto de fazer. Né? Espero que as pessoas tenham gostado, né? Se tiver dúvida, né? Mandem as dúvidas. Isso, né? A gente está deixando o @ dos nossos convidados, meu também, para você ir lá no Instagram, seguir a gente, manda direct com as suas dúvidas, aproveita essa oportunidade de ter perto especialistas tão especiais. Pode terminar que você ainda estava falando um pouquinho. E é isso, eu acho que é legal, né? A gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto e estar aqui falando daquilo que a gente gosta de falar, né? Muito bem. E nós estamos te esperando, você e suas convidadas, que você é uma das nossas madrinhas do evento, uma das nossas embaixadoras, né, Luciano? Para estar conosco no Precision Talks, dia 10 de abril, lá no Lourdes Square, aquele lugar super charmoso, que tem tudo a ver com o nosso encontro. É o primeiro evento e grupo de network medical da cidade, então estamos muito felizes com todo o sucesso que nós temos alcançado. Um abraço carinhoso para todos os nossos parceiros e patrocinadores. Vou pedir para os nossos editores colocarem aqui na tela os nossos parceiros, as marcas que estão conosco nesse grande dia. 10 de abril está chegando e você que é especialista médico não pode faltar. Nós voltamos em breve com o nosso próximo episódio, é sempre quarta às 8 da noite. Então, não vai perder. Um abraço carinhoso para vocês. Obrigada pela presença. Obrigada. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.